Olá, querido. Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender da hora que você está assistindo este vídeo e que esteja aí fazendo essa aula que nós vamos ter hoje. Estamos na disciplina Evangelismo e, de fato, essa é uma das disciplinas mais importantes do nosso curso, porque ela trata do treinamento para você que é pregador, você que é pastor, você que é evangelista, você que de certa forma é obreiro. Nessa disciplina nós vamos abordar o sentido da palavra evangelismo, da palavra evangelho, nós vamos abordar a importância do evangelismo, o porquê esse evangelismo precisa ser difundido, como pregar o evangelho. Nós vamos ver também os textos mais usados dentro do evangelismo, como evangelizar uma pessoa, como as técnicas de abordagem para se evangelizar alguém, a questão do estudo bíblico, o evangelho em massa, projetos evangelísticos. Nós vamos estar abordando tudo isso dentro dessa disciplina, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui para você a importância do evangelho e o que vem a ser evangelho. Bem, a palavra evangelho, ela vem de dois termos, ev, que significa boas, bom, boa, e angelion, que significa notícia ou nova, ou até mesmo propaganda. E quando a palavra de Deus ela traz junto o prefixo com o sufixo, com a palavra ev mais angelion, que se torna então evangelion, significa boas novas, boas notícias. Essas boas notícias são a pregação, a nova de Deus para os seres humanos. Se bem que no Antigo Testamento o evangelion era usado para trazer notícias variadas, notícias que fossem boas e que fossem alegrar o coração. Um caso disso que nós vamos encontrar no capítulo 18 de 2 Samuel, quando Absalão morre e o rapaz quer levar a notícia para o rei. E aí o Joabe diz: hoje nós não temos um evangelho, nós hoje não temos uma boa notícia para dar ao rei. Então, esta palavra, boa notícia, o evangelho, ela significa a boa notícia de Deus para as pessoas. Ela começou no evangelho, a palavra evangelho, dentro do contexto bíblico, os 4 evangelhos, são os livros que trazem a boa notícia do nascimento de Cristo para a salvação do homem. E os 4 livros do evangelho vai trazer não só o nascimento, como a história e o ministério de Jesus Cristo. O evangelho, depois dos 4 livros biográficos, dentro do livro de Atos, na verdade, mostra a história da propagação desse evangelho, onde os apóstolos de Cristo ministravam sobre a morte e ressurreição de Cristo como promessa de Deus para a ressurreição de todas as pessoas. Hoje, o evangelho continua com o mesmo sentido, a propagação das boas novas. Infelizmente, muitas igrejas não estão mais pregando o evangelho, não estão levando as boas novas. E aí se levantaram também aqueles que pregam mais a religião do que as boas novas do evangelho de Cristo. Muitas igrejas se levantaram simplesmente para confundir a cabeça das pessoas que já estão salvas. Ou seja, pregar na base do proselitismo não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é a gente ir em busca do pecador. O que é que eu vou ganhar pregando para alguém que já está em uma igreja? Não vou ganhar nada com isso, isso não é evangelho. Isso, na verdade, é religião. É uma forma de atrair pessoas e encher as suas igrejas de crentes que já se converteram, que não precisam mais dessas boas novas. As boas novas é pregar o evangelho para o pecador que precisa ouvir a salvação de Deus. Então, nessa disciplina de hoje, desse mês agora, eu gostaria que você focasse muito nela, que você se interessasse pelos conteúdos, que preste muita atenção, assista os vídeos, responda os exercícios e faça por onde a coisa acontecer. E no dia que nós tivermos lá o chat class, você vai estar com a mente já revestida de um conhecimento novo, de um evangelho
dentro do seu coração. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: se eu prego o evangelho, se eu anuncio as boas novas, essas boas novas, eu não tenho do que me envergonhar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Em Romanos, capítulo 1, 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ou seja, das boas notícias de Cristo, pois essa sim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra evangelho, tem pessoas que dizem assim: olha, eu nasci no evangelho, quando apenas nasceu em uma igreja, e a igreja não evangeliza mais. Então não é evangelho do ponto de vista da praticidade da fé cristã. É evangelho no termo, na nomenclatura ali da fé evangélica, ou seja, um cristão, nasci no berço do cristianismo, mas o evangelho é a propagação da palavra de Deus e das boas notícias de Cristo no coração do pecador. Quando eu digo que eu nasci no evangelho, então estou ativo, operando, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir esta palavra. E isto sim agrada o coração de Deus. Amém? Um beijo no coração, bons estudos, leia bastante, estude, foque nisso e a gente se vê lá no Chat Class.